Pois mira, a Suíza salva-se porque evidentemente, como o seu nome indica, é un país rico, entón pois a crise non se notou quizás tanto. Agora sí, nota-se moito, por exemplo, na atitude da xente, sea o feito de que de redor de Suíza os países estean máis ou menos todos en crisis, a xente ten esa sensación mismo que eles non a vexan a crise. Empeza a haber reaccións de racismo, reaccións de rechazo dos estranxeiros, reaccións de, sobre todo, os traballadores fronterizos, que son xente que levan siglos tendo a mesma cultura que en Xenebra, porque Xenebra está rodeada de Francia, e aumentou moito, e nota-se nas votacións, nas eleccións, etc., o feito que o racismo, a xenofobia, máis ben, contra os fronteleiros, e incluso é curioso, porque xente que leva ali 4 ou 5 anos, que ven de países moi diversos, como América Latina, Portugal, etc., pois empezan a ser racistas cos fronteirizos, que son xente da mesma cultura que o país, que son xente que os pais, os avós, todo o mundo traballou en Xenebra desde há moito tempo. Está-se vendo vese máis ben na atitude de medo, ou sea, a crise ten dous vertentes, un real, o que fai que a xente se atope máis precarizada, pero hai outro aspecto que ainda quizá máis negativo e que axuda a profundizar ainda máis a crise, que é o efecto medo, o efecto de decir os países do lado están en crise, donc cando vexes a barba do veciño é conocido o refrán. Efectivamente, ou sea, é evidente que nun período de crisis todas esas cuestións societales que nunha sociedade que marcha ben, que todo vai ben, pois tenden, por exemplo, sabemos que, por exemplo, desde hai 30 anos que le chaman en Europa chaman as 30 gloriosos, os 30 anos gloriosos, nos cales era sempre hacia arriba, hacia máis libertad, hacia máis tolerancia, e agora nota-se, vese na sociedade que hai unha volta atrás, ou sea, hai unha aceptación fácil de perda de dereitos, de perda de cuestións adquiridas, que desde fai tempo ninguén ponía en cuestión. É que hoxe empeza a xente a aceptar postulados que antes eran rebatidos e eran postos en tela de suicio, e que hoxe empezan a xente a aceptar e digo, bueno, como é a crise, pois hai que deixar sindo. E, efectivamente, no plano de referéndums e votacións, eso resíntese. A xenofobia e o racismo vai liado a eso. Vai liado, e depois hai os grupos políticos que utilizan moi ben eso porque é o seu fondo, o seu capital social, o seu capital político é de explotar esse medo, esse ambiente que se respira de crises, todo mundo fala, incluso cando non hai, se a xente di, agora vas pedir traballo, por exemplo, aos patróns que están cheos de traballo, que ten unha xenda de traballo inmensa, en setores como na limpeza ou na construcción, etc., que non hai ningunha crise, porque ademais en Suíza permítense, gracias a ese fluxo de emigración, permítense de facer unha rotación moi grande de man de obra, e esa crise o patrón non asinde, pero fan a decir a xente, dinlle, agora hai moita crise, agora isto non dá, entón temos que pagar menos, non temos moito traballo e tal, cando non é verdad, porque esa crise, polo menos en Suíza, non é desa maneira tan desastrosa, pero é unha desculpa para baixar os salarios, para ter a xente máis, digamos, máis medosa, máis disposta a aceptar non importa que condicións. Ora, o sindicato, pois, ás veces deféndese como pode panza arriba, porque, efectivamente, todo eso ten unha consecuencia tamén os traballadores do feito que interiorizan esa crise, interiorizan ese medo, pois é evidente que é máis difícil de convencelos que hai que continuar a gañar dereitos. De feito, estamos a perder dereitos, estamos a perder dos poucos dereitos que o dereito suíço do traballo é moi limitado, porque non hai casi ninguna protección, e a xente, pois, do feito que integra isso, é moi difícil de convencelos, de conciencialos que hai que continuar a gañar dereitos, que hai que continuar a combatir, porque a situación, precisamente, cando hai unha situación do outro lado, que aproveitan desa situación, porque o que é un pouco curioso, e ás veces dá ganas de rir se non fora tan grave, é que a patronal e as clases dirigentes e os partidos de dereitas din que hai crisis, e como hai crisis, pois que hai que aínda baixar máis a cabeza, cando deberían de incitar a xente a facer innovación, a estar máis motivados para que traballen, para que a economía vaya mellor. Depois é curioso como, que eu penso que pasa aquí tamén, polo que eu vexo, é curioso como
sem nenhuma vergonha, sem nenhum tipo de reparo, dizem que para poder realçar a economia há que despedir. Para poder realçar a economia há que subir a idade de retreta das mulheres, porque as mulheres da Suíça cobravam aos 64 anos e agora passam a cobrar, querem-nos passar a cobrar aos 60, que é um debate que atualmente está em questão. É incrível, como digo, há que trabalhar mais anos, há que trabalhar mais horas, há que trabalhar mais, há que despedir, há que reorganizar as empresas para despedir, vamos, em feito, para que tenhamos mais trabalho. Se como o paro empieza a ser alto, há que despedir. Tem que ser uma solução para não ter paro. Eu quando fui à escola, mesmo aqui, a maestra, que não era o melhor, porque vinhamos a sair do fascismo, evidentemente a ensinança não era uma coisa muito desenrolada, mas de todas maneiras indicavam que 2 a mais 2 são 4. E quando a 4 lhe quitas 2, quedam 2. Não se multiplica, ou seja, que se te botas gente fora, aumentas a idade do retiro, quando aos 50 anos te dizem que és velho para trabalhar, quando buscas trabalho, é que se dizem que há que trabalhar aos 65, a matemática pura, se não vamos à ideologia, não vamos a que eu sou um comunista ou deixo de ser, ou sou um liberal, não. A matemática pura não dá. É incrível como a gente aceita esse postulado. É dizer, é como se te dizem, mira, para ir daqui de Santiago para ir para Santa Comba, tens que ir primeiro que era Lugo. Hombre, sim, que podes ir, mas a volta que dás é incrível, não creio que chegues muito rápido, não é mais rápido em todo o caso. Pois estão fazendo passar essa teoria em toda a Europa que eu não chego a compreender, os sindicatos não a compreendem. Então, os sindicatos pois atopam-se numa encruzilhada, naquela a propaganda, depois quando vês as eleições em França, por exemplo, que se dão a escolher entre a peste e o cólera, estão-se dizendo, não, mira, não vota a Frente Nacional, porque nós, os capitalistas, tanto nos dá, que se é a Frente Nacional ou o outro, para nós é recorte de direitos, então tanto dá um campo de concentração local, do Frente Nacional, fascista, ou um campo de concentração mundial, onde todo mundo aceita. É incrível, como por exemplo, eu não me gusta porque não é o caso agora, é um pouco alongar, mas eu penso que é muito significativo de ver como Macron em França, por exemplo, propõe aumentar, ou seja, diminuir as cargas sociais e ajudar os patrões, põe ministros da economia, etc., da direita, dizendo que isso é bom, que isso é magnífico, e depois põe um ministro mais ou menos de esquerda para baixar direitos aos trabalhadores. Como vão fazer? Como é que essa matemática quadra? Então, claro, os sindicatos, nesse ambiente general de usura, de manipulação, porque o raro é que há jornalistas, científicos, economistas, que entram nesse jogo. É que esquecem as matemáticas para dizer-nos que temos que fazer uma sociedade mais desenrolada, é que vamos ser todos felizes se despidem gente, aumentam a idade do retiro, baixam as pensões, baixam as cotizações sociais que as empresas têm que pagar, como vão pagar o paro que eles dizem que têm. Ou seja, estão-nos a dizer, agora já não sequer dizem que baixando agora as condições que depois íamos estar melhor por uma certa lógica. Não, agora já não dizem isso, passam toda essa etapa intermediária, como se fosse normal, e dizem, íamos baixar o paro para que não haja, íamos despedir gente para que não haja paro. Já isso solo, essa palavra, pois não se molesta nem explicá-la. Parece ser que é uma lógica tão coerente, tão autêntica, que depois não sei de onde íamos parar. Os sindicatos estamos também nessa situação. Depois há que saber também que eu penso que os sindicatos, eu falo dos nossos, de Suíça. Eu penso que os sindicatos, houve uma época em Suíça onde os sindicatos fizeram uma grande operação de reestruturação. Deram-se conta de que havia que cambiar certos postulados e que havia que um pouco, se cadra, estar mais próximos da base, etc. Isso não vamos a discutir agora porque é uma coisa complicada, mas eu penso que os sindicatos também têm que meter-se em questão, fazer outra renova, porque os sindicatos continuam a crer que estamos no século XIX, onde chegavas a uma fábrica, como a Charles Chaplin, metias uma pessoa ou uma chava lá na máquina, a máquina embrulhava-se, um tipo subia a uma máquina e fazia uma Assembleia General. Hoje isso não marcha assim. A gente não acude a uma Assembleia General, porque as Assembleias Generais hoje, com a modernização, com a robotização, etc., os trabalhadores não estão em grandes concentrações. Estão mais bem um pouco dissoltos num lado e no outro. Eu penso que os sindicatos têm que começar a pensar que se querem mobilizar, se querem fazer que a gente... Eu penso, é uma crítica que, claro, fago como que venho eu de criticar, que não basta agora num razonamento seguido, é lógico, mas eu penso que os sindicatos têm que rever os seus fundamentos, é saber que não podem continuar tampouco
a fazer como faz um capitalista, a fazer do velho é dizer que é novo. É dizer, os sindicatos têm que dar-se conta de que há que buscar, não lhe podem botar a culpa à gente que baixam as cotizações, que a gente não quer pagar, que a gente não se afilia ao sindicato, que a gente não milita. Haverá que buscar a maneira, porque de feito, quando há grandes movimentos sociais, a gente milita. Eu vejo, porque eu vivo em França, hein? Você trabalha em Suíça, pode falar muito internacionalmente, e sigo de cerca a política francesa. Eu vejo que, por exemplo, quando os sindicatos baixam drasticamente de cotizantes, é incrível como depois, quando há mobilizações em França, se mobiliza muita gente. Quer dizer que os sindicatos têm que, possivelmente, fazer um grande exame de consciência e ver se não há outras maneiras mais novas de chegar à gente, de fazer o que há que fazer. É nisso estamos. Há gente como a mim que pensamos que os sindicatos, e depois, claro, há os velhos sindicalistas, que também eu sou, pero que me deixo influenciar pela juventude que chega, que penso que essa gente tem que um pouco reativar e fazer um sindicalismo novo, fazer um segundo salto no sindicalismo suíço.